Ela contou a história da mulher no Ocidente moderno a partir de imagens e uma pesquisa muito densa sobre comportamento e como as histórias se repetem em nossa sociedade. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Isso mesmo, sempre trazendo para vocês pontos de vista que merecem um ponto de fala. Mas antes de começar mais um super papo aqui, super inspirador, diga-se de passagem, eu quero pedir, se inscreva no canal, sim, acione o sininho da rede social, deixe seu like, seu comentário, compartilha com mais gente, assim mais pessoas têm acesso aos papos que a gente leva ao ar todas as terças e quintas, às 18 horas. E agora a gente está no Apoia-se, para você que quer apoiar o canal, manter vivo aqui esse bate-papo todas as semanas, clica aí no link da descrição, apoia.se/ponto de fala e saiba como ser um apoiador e ter benefícios aí exclusivos de quem apoia o canal. Vamos, sem perder mais tempo, chamar nossa convidada aqui, já está aqui no nosso estúdio, estou muito honrado em recebê-la aqui, ela que é doutora em Sociologia pela USP, mestre em Comunicação Social e jornalista, assim como esse que vos fala, Isabelle Anchieta, tudo bem? Tudo ótimo, Fernando. Contentíssima de termos, enfim, conseguido fazer essa conversa acontecer. Exatamente. Para quem não sabe, a gente tem conversado bastante por e-mail, por celular, tentando encaixar as agendas. E hoje a gente conseguiu aqui nessa manhã fria em São Paulo bater um papo, né, Isabelle? Delícia. Foi uma coincidência. Eu fiquei até impressionada, Fernando. Você me manda uma mensagem, vamos conversar, Isabelle? Eu falei, gente, estou indo amanhã para São Paulo. Não, vamos, é dessa vez. Legal. Isabelle, tem uma coisa que você fala que eu acho bastante bacana, de que para compreender alguém é preciso conhecer a sua paixão. Então, para a gente começar conhecendo a Isabelle, conta para a gente qual que é a sua paixão e como que você começou a estruturar aí, toda a sua obra, a sua carreira em cima disso. A gente vai descobrindo a nossa paixão aos poucos e ela também vai mudando e amadurecendo ao longo do tempo, né, Fernando? Eu acredito que a minha paixão sempre foi o conhecimento, a leitura, a investigação, a pesquisa e, naturalmente, eu caminhei para o jornalismo. E eu acho uma profissão realmente fascinante por duas razões. Eu acho que, no meu caso, eu trago do jornalismo duas coisas fundamentais, que é quebrar os estereótipos, que eu acho que quando a gente faz jornalismo, a gente transita em tantos mundos diferentes, sabe, Fernando? A gente vai no meu caso, eu lembro que eu convivi 3 meses com meninos de rua. Olha. E depois, no dia seguinte, eu estava conversando com um empresário. E aí você quebra, inclusive, os estereótipos do que você imagina que cada pessoa é. E a gente vê que tem pessoas de todos os tipos, em todos os lugares. Eu acho que essa é a grande lição do jornalismo, da gente sair das nossas bolhas, nos colocar no mundo e ver que esse mundo é muito diverso e muito diferente dessa imagem primeira que a gente forma antes de conhecer alguém, que o estereótipo é isso, essa imagem que precede. E eu falo que para acabar com qualquer estereótipo basta 5 minutos com qualquer pessoa. É verdade. Conhecer um pouquinho. Que a gente acaba com os ódios, com as paixões exacerbadas e vai perceber a complexidade das pessoas. E segundo, acho que a pesquisa. Eu acho que eu trouxe muito isso para a sociologia, que é uma paixão que eu tenho, de investigar, de ir a fundo. O que, infelizmente, o jornalismo, com as pressões que ele foi sofrendo econômicas ao longo do tempo, Totalmente. A gente não pôde mais fazer esse jornalismo investigativo. Eu acho que foi por aí que eu fui empurrada para a academia, que é a minha paixão mesmo, que eu descobri que era ali que eu lia sociologia, passava o dia inteiro na biblioteca. Eu falei assim, olha, a minha carreira é acadêmica. E aí eu apostei nisso e fui descobrindo que é isso, tudo muda, mas a paixão se repete. Acho que o grande segredo é a gente identificar a repetição dela ao longo do tempo e ir bordando aos poucos, com todo o trajeto que a gente faz, até com os erros, até com os desvios, para a gente descobrindo, enfim, que bordado é esse que vai seguir a linha ali para diante. Quanto mais clareza a gente tiver disso, quanto antes, melhor. E agora, daqui a pouco, a gente vai falar um pouco da sua obra e daí as pessoas vão entender por que eu estou perguntando isso. E o lance da arte, Quem te acompanha também nas redes sociais vê fotos incríveis de lugares maravilhosos que você vai, você dando dicas, de exposições, de museus. Isso sempre teve em você também ou foi algum caminho aí do jornalismo que você despertou mais? Eu acho que aí foi uma herança familiar. Tá. Minha mãe é artista plástica, então em casa eu sempre tive muito contato com livros, catálogos de arte, pinturas, Minha mãe pinta, é uma artista plástica.
E mais do que isso, mas ao mesmo tempo, Fernanda, era interessante que eu não me identificava naquelas leituras de estilos artísticos, técnicas. E aí eu descobri que havia um outro caminho para pensar as imagens e a arte, que seria o caminho da sociologia, né? Você entender a arte como testemunha das relações sociais, das suas contradições, dos sentimentos. Então foi daí que eu descobri um outro campo vastíssimo, interessantíssimo, que é esse que vai da sociologia, antropologia, a história da arte, mas por esse outro viés social e não tanto de estilos artísticos, né? Então acho que a arte ela é fascinante, né? Ela, de certa forma, como se diz, traz o mais banal, mas transcende o banal também, né? Então eu acho que é esse caminho duplo que ela faz que me fascina tanto, né? Do pedestre ao que é o ser humano, né? Como diz a gente, essa corda atada entre o animal e o além do homem mesmo. Então, acho que é por aí que nós estamos. Legal, é legal você falar isso, porque daí, tudo se completa, tudo se encaixa aqui para a sua obra aí, que é aquela trilogia Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, né? Que faz exatamente isso, né? É uma espécie de um documentário, dá para dizer assim mesmo, né? De você contando a história a partir de momentos da nossa história, na verdade, com a arte, e fazendo a gente refletir que as histórias, de certa forma, se repetem, ou têm se repetindo aí ao longo dos tempos, né? Como foi construir isso, e para as pessoas terem ideia de todo o trabalho de imersão que você fez, pesquisa, né? Até o tempo que você levou para transformar isso no produto final? 8 anos de pesquisa, Fernando, 8 anos. E de muito estudo, né? Durante esses 8 anos foi, de fato, uma imersão. Que é isso, eu descobri uma paixão e falei, é aqui, e vou apostar. Foi minha pesquisa de doutoramento, né? E aí eu percebi, assim, eu queria trabalhar exatamente a questão das imagens, a imagem como documento histórico. Sim. E que poderia trazer para mim informações que talvez um documento não traz. Então, a imagem ela tem essa capacidade de absorver a contradição, de absorver os imaginários. E é isso que me interessava, sobretudo. Então, eu contei uma história não tão linear, em que a mulher foi a personagem principal. Eu trabalhei a história da imagem da mulher desde a Idade Média. Então, comecei com as bruxas, os panfletos noticiosos que circularam. Eu fui até a Suíça encontrar... foi um caso tão bonito, essa história, porque eu viajei em mais de 9 países, praticamente, atrás dos documentos originais das imagens. E aí, nesse caso, são documentos que nem estão acessíveis ao público, são documentos raros, né, que são os primeiros, uma espécie de primeiro jornal, que vai circular na Idade Média, né? Já quase final da Idade Média, já, né, nesse caso. Início da Idade Média até o final da Idade Média. E a maior coleção está nessa biblioteca na Suíça. Eu fiz o contato, eles me receberam, só que eles me receberam com as cópias. Eles não me deram os originais na mão. Tá. E eu fiquei frustradíssima. Imagina. E a bibliotecária, vendo minha frustração, né, e vendo que eu conhecia o material, sabia exatamente das imagens que eu já tinha pesquisado antes de ir, ela fez a delicadeza de, sem me avisar, chamou o diretor da biblioteca, que estava de folga nesse dia. Ele foi até a biblioteca e chegou com um carrinho, com os originais, para me entregar, sabendo que eu vinha do Brasil. Eu te falo, eu saí, na hora eu me controlei para falar. Eu sou uma pesquisadora séria, né? Estou aqui. Muito bem, muito obrigado. Né? Exatamente, muito bem, obrigado. Né? Fiz a pesquisa toda e tal. E quando eu saí, eu desabei, assim. Foi, de fato, uma grande emoção. Acho que quem é pesquisador sabe o valor de você ter o contato com o original, né? E ainda mais sendo fruto dessa gentileza, né? Então, eu acho que a pesquisa ela depende muito disso, do apoio ou não. Eu já encontrei muitas dificuldades, até aqui no Brasil mesmo, numa pesquisa recente sobre Maria Quitéria, a gente não tem essa tradição da pesquisa, a gente não tem essa tradição, né, nem nos arquivos públicos, né? Se perde muita coisa, então. Se perde, o material muito mal conservado, até quem organiza o material não sabe onde o material está, então a gente perde muito tempo tentando encontrar o material. Mas é isso, nós estamos aqui para isso, para buscar. E eu sou daquela... Ainda bem que tem o Isabelle aqui. Persistente, eu vou, encontro o material ali, insisto um pouquinho até... Agora, como foi a definição dessas personagens marcantes, né? Vamos começar então pela bruxa, né? Ali tá falando de Idade Média.
Porque a bruxa tem aquela coisa que até hoje é um xingamento nosso que a gente usa, né? Quando aquela pessoa é uma bruxa tal, né? O que você descobriu pesquisando aí? Quem que era a bruxa de fato e como que ela ganhou esse aspecto aí na sociedade? Eu falo que quem lê meu livro vai desencantar a bruxa, porque a bruxa não tem nada de mágico, nada de extravagante, simplesmente eram mulheres que fugiam a certas regras e expectativas sociais. E são as primeiras médicas dos pobres, né? São aquelas mulheres que vão ter contato com ervas, descobrir que o veneno em pequena quantidade é um antídoto. Então, elas lidavam com uma medicina muito diferente da medicina dos médicos oficiais que atendiam a nobreza, né? Aos reis e etc., e elas vão conseguir mais sucesso. Então, elas vão ter mais sucesso em salvar vidas exatamente por conta dessa medicina, desse conhecimento. Né? E aí elas vão passar a incomodar, porque a própria aristocracia passa a buscar essas mulheres. Né? Então, há toda uma disputa de autoridade. Meu livro é, sobretudo, sobre essas disputas por reconhecimento e autoridade, e por poder que vão se dar. Então, são mulheres que incomodam. Não é o fato delas não terem poder, é muito pelo contrário. Tá. São mulheres que têm muito poder em suas comunidades rurais e para além delas, e que começam a incomodar essa autoridade que se dá pela Igreja Católica no sentido de salvar o mundo, né? Nessa perspectiva salvacionista do mundo. Então, tanto é que o Papa, né, isso começa lá no século XIV, o marco da perseguição em 1300 e pouquinho, quando o Papa decreta que toda mulher que ousa curar é herege, portanto, bruxa, e mereceria... Então, aquela história de feitiçaria que a gente vê e tudo mais é coisa de Hollywood mesmo. Aí depois tem toda, né, essa história que é contada em cima disso. Mas quando você diz uma coisa importante aí, Fernando, na sua fala, que a bruxa é uma tentativa de diabolização da mulher, ou seja, de criar um estereótipo negativo e associar ele a essas práticas tidas como antinaturais. Tá. Tanto é que é interessante na iconografia das bruxas, nas imagens, elas são sempre o avesso que se espera de uma mulher. Então, a vassoura, que é aquele objeto doméstico para limpar a casa e que confina a mulher à domesticidade, no caso das bruxas, é o meio de transporte para os sabás, para as orgias. Né? Então, a mulher que faz o alimento, no caso das bruxas, ela faz o veneno. Então, é um conjunto de inversões. O infanticídio ritual, né, que também está muito associado à bruxaria. Então, a mulher que dá a vida, no caso da bruxa, é aquela que mata a criança. Tá. Ou seja, então a gente constrói inversões de expectativas do que seria uma mulher ideal. E, de verdade, são mulheres que vão romper basicamente 3 coisas. São essas que ousam curar, que têm uma sexualidade livre e que vão ousar fazer a mediação com o divino, né? São as sacerdotisas. Dá para dizer, então, que elas incomodavam por serem as primeiras a tratar o feminismo, por exemplo? Perfeito, por buscarem suas vocações primeiras, né? Se a gente for pensar assim, né? De ir contra... Romper isso, né? Romper a ordem que foi imposta a elas, do que mulher só tem essas 3 possibilidades. Elas falam, não quero outras. Então, são essas que ousaram outras possibilidades. Que interessante. Poxa vida. A gente ficaria muito só nesse tema que eu acho interessantíssimo. Das bruxas. Mas para a gente ganhar aqui o tempo do nosso papo no podcast, e Maria Madalena, como que você fez essa escolha e o que você estudou propriamente aí que a gente pode trazer aí como spoiler para quem ainda não se deliciou com o livro? Nossa, esse livro é fascinante também, porque a iconografia de Maria, eu fiquei impressionada. Como que é uma imagem que muda, ela ganha 1000 faces. Ela se torna, primeiro, imperial, quando se tem o início da Igreja Católica, a própria imagem de Maria vai se confundir com a própria imagem da Igreja Católica, no sentido para mostrar que para Deus nada é impossível. Então, por isso a ideia da virgindade será fundamental, aquela ideia da Maria no trono. Depois ela se torna humilde, com a chegada dos franciscanos dominicanos, ela desce à terra, a ideia da natividade já muda, ou seja, a própria crítica à igreja, interessante como a imagem ela muda de acordo com os arranjos e as disputas internas da própria igreja e da sociedade. Então, aquela igreja que se firmava, depois é questionada ou é revista ali internamente, né, pelos franciscanos dominicanos que vão trazer. E é o Francisco de Assis que inventa a imagem da natividade. Ele que cria aquele cenário rural e tal para o nascimento de Jesus, que não está descrito na Bíblia, em momento algum. Então, como que a imagem tem uma força de criar um imaginário. É o nosso presépio.
Exatamente, o presépio. E depois ela se torna negra na América. A gente mesmo tem, em vários momentos na América, em Cuba, não só no Brasil, no México também, a gente tem a ideia da Maria negra mestiça, que vai surgir num período ali de conflito de colonização, né, dos negros e de uma miscigenação, já de um sincretismo religioso. Sim. Ou seja, ela ganha 1000 faces, só que eu digo que Maria pode ser tudo menos a imagem da mulher, no sentido de que ela tinha um limite negociável, que era a sexualidade. Então, é um momento em que surge Maria Madalena, fazendo essa ponte num período de grande questionamento, inclusive, da própria igreja. É uma personagem polêmica até hoje, né? Exatamente. Inclusive, existem teses, né, de que ela não foi prostituta, etc., que foi um papa, de fato, Gregório vai criar, misturar um conjunto de referências bíblicas e dizer que ela era prostituta, ou seja, mas para além da verdade dos fatos, assim, né, o que me interessava sobretudo é o poder das imagens porque isso não existe uma comprovação efetiva, acho que a gente não vai saber exatamente, mas para além da verdade, assim, me interessa sobretudo a armação das imagens, como que elas vão interferindo, né? E de alguma forma testemunhando. Sim. E aí, quando chega a Reforma Protestante, né? E os protestantes fazem uma espécie de concorrência mesmo ali, como que a igreja vai ter que buscar um outro caminho, não tão imaculado, né? Porque uma igreja já cheia de escândalos, papas com filhos que se enriquecem, etc., tinha que buscar do pecado a salvação. E Maria Madalena será perfeita. E ela é a transição para a modernidade, né? Para essa crescente humanização, que é, de certa forma, a imagem de Maria faz, mas não se completa pelo limite da sexualidade. E depois, como Maria Madalena faz essa transição. Ela é a ponte para a modernidade, de certa forma. Que bacana. Mas não dá pra gente saber, né? É uma época muito antiga que não dá pra saber quem estaria mais perto de ter as imagens fidedignas dessas personagens. Não tem como, né? Ou tem dentro da pesquisa? É muito complicado, Fernanda, assim, não. É porque as imagens, elas já vão se armando com o imaginário. Então, usar a imagem como um documento efetivo, claro que eu combino essas informações, né? Eu tenho que pegar um documento efetivo, combinar com as imagens, porque as imagens já vão trazer outras informações que são tão relevantes quanto as informações verdadeiras, que são aquelas que vão atuar sobre o imaginário, sobre as contradições, que muito me interessam, né? Eu acho que a gente não pode limpar a história, é isso que eu digo, né? Limpar a história das suas contradições é perder dela o melhor do jogo. Então, até esses questionamentos são interessantes, né? Mas, de fato, a gente pode se aproximar mais da verdade ou não. Eu mesmo tenho uma tese sobre Maria Madalena. Qual que é a tese? Agora eu quero ver. Eu não revelo, geralmente falo assim. Eu sempre coloco em dúvida, porque eu acho que, de fato, há uma dúvida. Mas eu acredito que não, que, de fato, foi uma invenção imagética e do Papa. A ideia da prostituta. Sim, eu penso assim também. Que ela não, que ela até vinha de uma linhagem nobre e tudo mais, e pode ter, de fato, ter sido a companheira de Jesus, mas não há. Não tem como. Não tem como bater esse martelo. Eu acho nem interessante bater. A dúvida é sempre mais interessante do que a certeza. Hoje as pessoas estão cheias de certezas e eu prefiro ficar com as dúvidas. Bom, a gente saiu das bruxas lá, né, que foi a primeira polêmica entre as mulheres. Teve a Maria Madalena para dar o equilíbrio e as stars de Hollywood. Onde que a gente chega nesse ponto da pesquisa sobre as mulheres? As stars já são um sintoma dessa sociedade que vai reivindicar o próprio rosto. Que vai reivindicar uma imagem nesse mundo. Elas já são sintoma de uma democratização, né, de busca por reconhecimento. Então, no fundo da minha pesquisa, a linha que amarra tudo é um conceito, é um neologismo que eu vou chamar de individualização. Ou seja, que vale não só para as mulheres, mas para um conjunto de outros grupos, né? Primeiro, a gente lutou para se humanizar. E se humanizar quer dizer nem ser diabolizada, nem ser bruxa, nem ser santa. Isso. Porque a idealização também é uma forma de te retirar do mundo e te impor um conjunto de idealizações e expectativas que são irreais. Então, a gente se humanizou primeiro, a gente se colocou no chão e isso produziu um processo de individualização, que é o que a gente está vendo hoje, né? Da busca das pessoas por terem um rosto nesse mundo. E as stars vão ser as primeiras mulheres a terem uma personalidade. Então, eu analisei 19 stars do cinema, elas vão ser um sintoma e a imagem desse tempo, né?
dessas pessoas que vão buscar ter uma sobrepersonalidade, né? Ter uma alma por trás do rosto e serem reconhecidos por algum diferencial de personalidade. Então, é muito interessante. Então, Bette Davis sempre vai representar aquela inteligente, rápida e até com uma certa maldadezinha. Então, cada uma, né? Lilia Gish já vai ser aquela figura inocente, ingênua, Mary Pickford também. Então, ou seja, elas vão repetir uma certa personagem e criar uma personagem dentro e fora, né? Então, essa mistura entre público e privado também inicia-se ali no cinema e claramente se prolonga aí para o nosso momento atual das redes sociais, né? Em que cada um, agora ainda mais, né? Se as stars eram um grupo ainda pequeno de mulheres reivindicando... Agora é todo canto. Agora todas as pessoas querem ter, né, o seu lugar neste mundo e estão buscando, né, se diferenciar de alguma forma, né, e misturando o público-privado, ou seja, essa mesma lógica persiste e se intensifica. Então, essa democratização ganha um caráter ainda mais intenso agora na sociedade contemporânea. Muito legal. Acho que já tem spoiler suficiente para todo mundo correr e já adquirir esse livro já. Mas agora eu queria entrar num ponto com você, porque, enfim, aqui a gente trata muito sobre... Já tratou muito em outros episódios sobre a mulher, né? O lugar da mulher, a independência, a mulher como empreendedora e tudo mais. E a gente não fica só nessa nossa bolha, digamos assim, que a gente consegue, né, minimamente discutir isso de uma maneira agradável, simpática um ao outro, né? Muita gente comenta, isso... é mimimi das mulheres, nunca existiu e tudo mais. A partir do momento que você fez a pesquisa, fazendo uma comparação com hoje, né? Não dava para esperar que a gente estivesse mais avançado quanto a isso, né? Com respeito ao lugar da mulher, o respeito ao lugar que ela conquistou. Não era para a gente estar mais avançado? Fernando, me assusta alguns retrocessos, assim, eu fico espantada, né? Mas eu acho que também, olhando na longa duração, a gente conquistou algo que é fundamental, né? Se, por um lado, minha pesquisa eu mostro que desde que há uma mulher há vontade de autodeterminação, ou seja, as mulheres, até as bruxas, foram mulheres que tentaram subverter o sistema, algumas tiveram sucesso e poder, ou seja, não quer dizer que as mulheres ficaram submetidas às vontades masculinas sempre. Ao contrário, eu mostro como que elas foram astutas, trabalharam nas bordas, nas margens e mesmo entraram dentro do sistema e subverteram ele a favor delas o tempo todo. Então... Sim. As mulheres sempre tiveram que usar de inteligência e astúcia e sempre, de alguma forma, conseguiram essas margens. Agora, o que faz a diferença na nossa sociedade contemporânea é que nós conseguimos o governo de nós mesmas. Ou seja, hoje a mulher já pode escolher coisas legitimadas socialmente, como a própria profissão, até o parceiro afetivo. Isso foi a primeira grande revolução sexual, que foi no 18. Todo mundo fala dos anos 60, não. A primeira grande revolução sexual foi a da gente escolher o parceiro afetivo, tanto para os homens quanto para as mulheres. Foi um grande passo para a nossa liberdade individual, né? Então, hoje as mulheres têm até de ter a maternidade. Então, por mais que ainda a história ela nunca é linear, ela sempre vive com essas sombras do passado. Nunca há um processo de uma quebra absoluta. Mas me parece que já é muito sólida essa conquista da autodeterminação feminina nas sociedades ocidentais, né? Eu acho que isso é muito importante colocar, né? Tanto é que eu trabalho com as sociedades ocidentais. Eu acho que as sociedades orientais, infelizmente, né, a gente vê um avanço muito pequeno, né? Ainda que essas mulheres estejam lutando. E até, inclusive, as redes sociais foram muito importantes para alavancar discussões nessas outras sociedades, né? Para alavancar algumas margens aí de liberdade para que essas mulheres possam manobrar, ainda que seja muito complicado, né? Não, muito interessante. Vamos continuar falando de sociedade então, atual, acho muito legal. Mas antes quero que você explique essa aranha em você. Eu já vi ela explicando na internet, mas eu quero que ela repita aqui para a nossa audiência também. Nossa, isso é assunto longo, viu? Se todo mundo tiver um tempo. Mas eu vou tentar resumir, né? Foi uma história até divertida, porque eu estava na véspera da minha defesa de doutorado e eu tive o cuidado de investigar os meus professores da banca, entre eles Lilia Schwartz, tinha Fernando Novaes. Stalkeou para os jovens aí, né, entenderem. Exatamente, perfeito, boa. E aí tinha umas figuras bem... Tinha o Máximo Canevati, que é um italiano, que eu admiro muito. E aí eu vi mais ou menos que linha que eles seguiam com os orientantes, que perguntas eles faziam. E o Fernando Novaes sempre, que é um professor de história,
para provocar os sociólogos, dizia o seguinte: olha, vocês da sociologia, vocês nem sequer têm uma musa. Nós temos uma musa na história, que é a Clio. Um pouco para dizer o seguinte, a provocação era a seguinte: olha, a história ela bebe na literatura, na poesia. A sociologia nasce nesse período do 18, 19, muito querendo ser ciência. Né? Então, vocês nem sequer têm uma musa. Aí eu falei, eu vou descobrir uma para a sociologia, bem pedestre. Eu falei, isso não pode ser uma musa soberba como a Clio. E para aí fui buscar. E aí eu me deparo com a história da Aracne, que era uma mortal, uma simples e reles mulher, que ela fazia uns bordados maravilhosos, muito bonitos. Né? E a deusa Atena, que é a deusa da guerra e da sabedoria, que também é conhecida como a grande tecelã, fica sabendo que tinha uma reles mortal, que todo mundo estava falando que ela fazia umas coisas muito bonitas. Ela falou assim, peraí, poxa, não. E ela desce à terra na forma de uma senhora, de uma mulher mais velha, para verificar essa história. E pergunta para Aracne, né? Que história é essa que você faz esses bordados? Você deve isso a deusa Atena? Ela fala, não devo isso a um trabalho árduo, duro, tarará. E aí começam, a deusa Atena se transforma no que ela era, né? Lá com toda a armadura e etc. E lança um desafio para Aracne, vamos ver quem borda melhor. E elas começam a bordar. No final, adivinha quem ganha a história? A mortal Aracne faz um bordado muito bonito, provocativo, e a deusa, para puni-la por sua arrogância, bate a espada e a transforma numa aranha. E condena ela, dessa forma, a continuar tecendo as histórias humanas, mas na forma de uma aranha. E aí eu transformei essa na nossa musa da sociologia, aquela condenada a tecer as histórias humanas, de uma forma pedestre, né, mas que também transcendente, é aquilo que a gente estava falando, né? Como a arte pega o mais banal, aquelas linhas, né? E a teia é um pouco isso, né? A sociologia é uma teia, da gente unindo uma série de histórias e referências numa grande teia social complexa, né? Ninguém está sozinho nessa história. E é isso, é um pouco... Foi essa minha... E qual foi a primeira aparição dela? Resposta, provocação. Quando foi a primeira aparição dela com você? Nossa, boa pergunta, Fernando. Olha, como para me acompanhar assim, não sei, viu? Agora eu vou ter que recordar, mas eu acho que fala pra gente. Foi logo na sequência, porque eu fiz, inclusive, o Máximo Canevati depois da defesa. Ele ficou encantadíssimo com a história. Imagina. E nem pode aplaudir na banca. É uma regra que não se pode. E ele aplaudiu, ele quebrou o protocolo, e foi aquela confusão. E aí depois ele veio conversar comigo e falou, Isabelle, você tem que escrever um pós-fácil. Porque isso não estava no livro, né? Sim. A Aracne. E aí eu escrevi o pós-fácil da Musa da Sociologia, com um quadro belíssimo do Velázquez, que retrata o desafio entre a deusa e a mortal. Né? Que demais. E isso aí você mandou fazer? É fácil de achar? É curiosidade total minha agora. Não, isso eu comprei. Isso aqui eu adquiri legal, depois. Muito bonita mesmo. É. Bem legal. E aí eu mandei para as minhas leitoras mais queridas, mas eu mandei uma aranha para cada de presente, que É. legal. Agora eu queria pegar uma opinião de uma doutora em sociologia, que eu já discuti muito a sociedade atual aqui com psicanalistas, psiquiatras e psicólogos, mas eu queria uma opinião de uma socióloga desse momento que a gente está vivendo hoje, muito no sentido de a gente passou por uma pandemia que parecia que as pessoas tinham voltado mais para o equilíbrio, para ficar em casa e tudo mais, e eu percebo, principalmente vendo movimentos de empresas, de amigos que me cercam, que o pessoal está incomodado de que estamos trabalhando pouco, vamos sair do home office, voltar para o presencial. Tem muita gente, muito guru de internet que eu gosto de dizer, dizendo que você tem que dormir só 5 horas por noite, tem que trabalhar enquanto eles dormem, tem que tomar banho gelado, ler 10 páginas de livro por obrigação por dia. Na sua visão, o que está acontecendo? O que é uma espécie de revolução de performance, de buscar o bem-sucedido através de fórmulas, de receitas? O que você está vendo nisso, É chatíssimo Isabelle? isso, Chatíssimo. né? Vamos começar. Vamos. Gente, eu acho que é isso, como diz, esses dias eu escutei uma coisa ótima. Assim, hoje, para você ser especialista, você não tem que estudar 8 anos, Não. 10 anos, não. Basta você falar bem
abrir uma rede social e ter seguidores. E aí você vira e seguir os hábitos que tal pessoa falou. Imagina, assim, as pessoas não conhecem as outras, né? Cada um tem uma forma de ser, uma história, uma trajetória, um metabolismo, ou seja, eu acho que é uma falácia, né? A gente sair dando receitas para os outros. Mas voltando, assim, ó, pensando isso na longa duração histórica, agora mais nesse termos, pensando a sociologia para a gente tentar entender a nossa época, até, de certa forma, eu faço esse trajeto na trilogia, que eu falo que, primeiro, a sociedade ela lutou para controlar a natureza e o sobrenatural. Então, por isso até a ideia das bruxas era uma tentativa de controle do sobrenatural e da natureza. A gente teve que se haver com isso. Depois houve um controle do comportamento. Então, a sociedade moderna e burguesa foi uma sociedade de controle da conduta moral em público. Isso foi tão importante quanto a religião em um determinado período. Então, foi uma conduta institucional. Então, foi quando surgiram as grandes instituições sociais, né, para definir a conduta das pessoas, né? Ou pela nação, ou por grandes ideais de futuro, e daí conformar um pouco um certo comportamento. Hoje a gente está vivendo uma sociedade do controle de si mesmo, do autocontrole. E talvez ele seja o mais punitivo de todos os controles. É quando eu passo a controlar a minha própria performance. Então, essa história de que eu tenho que produzir muito, né? Dessa autoexigência, então, até do trabalho livre. Como que o trabalho livre acabou produzindo essa sociedade do cansaço, de certa forma, né? Essa sociedade de uma exigência de si. Né? E tem até uma frase do Marco Aurélio, para mim, uma das mais bonitas do Meditações, que ele fala que a alma é muito cruel com ela mesma. Né? Então, a tendência da gente... Nós somos como os piores senhores de nós mesmos. Totalmente. Então, acho que é aí que está o grande cuidado, né? É da gente tentar um equilíbrio disso. E, de fato, a pandemia nos colocou num limite, né, das nossas próprias exigências e autoexigências, que são alimentadas por esse tipo de aconselhamento, né? Desse tipo de uma tentativa de você definir o que é melhor para os outros ou melhor para nós mesmos, e etc. Mas eu acho que tudo que a gente leva ao excesso tende também a abrir um novo caminho. Sabe, Fernando? Todas as vezes que você vê a história na sua longa duração, acho que a gente está chegando no hiperindividualismo. Nesse hipercontrole de si mesmo. Né? E o ser humano... Eu tenho uma visão pouco catastrófica das coisas, muito pelo contrário. Eu acho que o ser humano ele tem muita inteligência para encontrar soluções para os problemas que nós próprios criamos, né? Então, acredito que sim. Você vê que até eu estou impressionada. Esses dias eu andei viajando, como as cidades estão cheias, as pessoas estão passeando, como que a gente também está reencontrando em relações afetivas de qualidade, no tempo de qualidade, talvez respostas para algumas coisas. Né? Então, não está nessa autoexigência de uma produção tão intensiva. Né? Eu acho que tanto a nossa felicidade quanto o contrário, ela tem muito a ver com a nossa relação com os outros. Né? As nossas melhores experiências não estão, se a gente for recuperar na nossa memória, não estão vinculadas nem ao trabalho propriamente, ainda que ele seja muito importante, constitutivo do que a gente é. Não estou dizendo isso, acho que a gente tem que ter muita atenção às nossas paixões internas e ao que a gente produz, que diz muito do que a gente é, o trabalho, mas também tem algo fundamental que está alicerçado nas relações humanas, nos afetos. E eu acho que é para eles que a gente tem que se voltar um pouco mais. Eu fico muito preocupado da gente perder, de certa forma, a nossa liberdade, né? Nesse autocontrole nosso, né? De fazer todas as coisas regradas. Algo que a gente já perdeu, principalmente hoje com a tecnologia, né? E com os compromissos. Antigamente você ia na casa da pessoa sem avisar. Quem faz isso ultimamente? Você tem que marcar com umas 3 semanas de antecedência para conseguir encontrar alguém, muitas vezes, né? Combinar uma festa e tudo mais. Antigamente alguém me chamava, você ia lá, encontrava, ia na esquina e tudo mais. Então acho que, de certa forma, a gente está
perdendo esse lance que é imprevisível do ser humano, que é bacana ter na vida também, né, Isabelle? Que essa espontaneidade, que essa afetividade, né, que essa confiança na relação com os outros, porque são relações muito fluidas, são relações muito superficiais, que não têm ancoragem, nem afetiva e nem de confiança. E a gente precisa confiar, né? Que a gente pode passar por alguma questão e que a gente vai ter alguém do nosso lado, que a gente vai ter um afeto incondicional. E o afeto incondicional, ele demanda tempo, ele demanda entrega, ele demanda escuta, ele demanda menos selfie e mais girar a câmera para o outro lado, né? Então, eu acho que o selfie é uma bela imagem do nosso tempo. A gente vira as costas para a experiência e a gente vira as costas para os outros, para a gente se colocar em primeiro plano. E quando a gente se coloca em primeiro plano, o eu é um espelho vazio. E quanto mais as pessoas tentam aprofundar em si mesmo, no autocuidado, no alto, mais vazia fica a sua experiência. Porque não existe o eu. O eu se constitui num conjunto de relações. E se você se coloca, vai tentar buscar em si mesmo algo, você só vai encontrar o vazio. Acho que por isso que a gente vive uma sociedade muito preocupante, sabe, Fernando? Eu vi um dado que me chocou muito, que nos últimos 45 anos houve um aumento de 60% de suicídio. Que coisa louca, né? Então, né, um dado da OMS. Então, o que está acontecendo com a nossa sociedade? Né? Por que nós estamos vivendo esse vazio? Né? Em que medida esse vazio não diz dessa sociedade das telas, dessa sociedade que deixou de se conectar efetivamente com os outros, que deixou de ter essa espontaneidade, de bater na casa do outro e contar com esse afeto leve do face a face? Acho que a gente tem que contrabalançar essa história urgente para a gente voltar a ter confiança no nosso futuro, né? Que eu achei, eu fiquei muito impactada com a carta de um suicida, que é até um matemático japonês, que ele disse uma coisa que isso fica reverberando assim em mim, que ele disse que cometeu suicídio por sentir um grande vazio. Ele falou que não tinha uma razão específica e que ele havia perdido a confiança no seu próprio futuro. Olha. Então a gente perdeu um pouco a confiança no futuro. Eu acho que a gente precisa recuperar propósito, futuro. Não que esse propósito tem que ser ancorado em nem nacionalismos, nem religiões, né, como foram ancorados anteriormente. A gente tem que encontrar um outro propósito, mais humanizado, quem sabe, né? Eu acho que é por aí. Eu estou realmente muito preocupada com isso. Acho que será, inclusive, o tema do meu livro seguinte, não do próximo. O próximo agora... Já tem fila já tem fila. São sentimentos sociais. Eu acho que a gente tem que investigar o que está acontecendo, inclusive, para a gente tentar dar uma resposta, ainda que muito provisória, para entender, porque não é um problema individual. Sobretudo isso, é uma doença social. Então, esse vazio é uma doença social. Que a gente tem que entender qual que é a responsabilidade coletiva para a gente tentar construir um novo arranjo que não esse, que está sufocando as pessoas. Então, é uma liberdade que não trouxe a felicidade. É uma liberdade que trouxe um autocontrole excessivo. Então, que remédio é esse que a gente pode construir para essa sociedade doente? Nessa mesma onda, Isabelle, não tem como a gente falar de sociedade, principalmente brasileira, sem falar do lance da polarização, que ainda tem uma sequela muito grande nossa. Eu queria entender se é algo que deve permanecer ainda por muitos anos com a gente, porque tem certos pontos, ou você pensa de uma maneira, o outro pensa de outra. Ele pode até ler alguma coisa que você postou ali e ele concorda, mas só porque ele é contra o pensamento mais ampliado daquilo, ele vai inventar alguma coisa para ir contra, parece, né? Como a gente chegou nisso e se tem uma saída? Porque eu não lembro, né, nos meus 41 anos, se a gente viveu algum momento tão polarizado, né? Eu lembro que se votava, vamos dizer aqui, só para citar, não queria citar política, mas só para usar o exemplo, se votava em Lula ou no Fernando Henrique, mas a gente convivia super bem, quem votava em um e outro, se mantinha amigo, se mantinha família, né? Hoje as pessoas se separam, não se falam mais e tudo mais. Até quando vai isso? Olha, Fernando, eu não posso fazer essa previsão, mas eu te digo que é o seguinte, até esse é um dos temas do meu novo livro próximo, que tanto Joana d'Arc quanto Maria Quitéria, que serão as duas protagonistas do meu novo livro, são mulheres que viveram em sociedades muito polarizadas. Então eu descobri que a polarização não é nada novo. É de agora.
É a história se repetindo, como você disse. Exatamente. E outra coisa, eu falo que a mais difícil das artes é a da convivência e tentar esses períodos de paz. Então, esse período de paz que, de certa forma, você viveu, ele é uma raridade. É raridade, é exceção. Exceção. O contrário é mais a regra, né? As pessoas têm muita dificuldade em conviver. E o estereótipo, como é que você cria essa sociedade polarizada? Sobretudo, estereotipizando os outros, né? E o que significa isso? Você transformar o outro numa espécie de caricatura. Então, a gente nem conhece muito bem as outras pessoas, né? A gente parte do princípio, né, de que elas pensam assim. Já é meu inimigo. E já rotula, né? Fulano é tal, fulano é isso. E isso enquadra, né? E eu falo que vai parecer estranho o que eu vou dizer, mas toda polarização e essas rixas se dão porque as pessoas têm muita necessidade de pertencimento. A pertencer a um determinado grupo. Então, até isso que a gente estava falando antes, como é que a gente está sentindo esse vazio, as pessoas têm necessidade de se agarrar a algum grupo identitário. E mesmo que para isso você tenha que brigar com um familiar, por exemplo. Exato. E mesmo que para isso eu tenho que silenciar até algumas concordâncias que eu tenho com o grupo contrário. Para que eu pertença àquele grupo que eu quero pertencer. Então, você vai silenciando as suas discordâncias para poder tornar, né, e, de certa forma, se alimentando de informações que só vêm daquele grupo que você participa. E hoje a segmentação das redes sociais ajuda, né, você participar só, ter um conjunto de informações ou alternativas ou só... E aquilo vai alimentando cada vez mais um ódio em relação ao outro, né, a essa caricatura. Isso é muito perigoso. Isso vai justificar depois perseguições morais e mesmo físicas do outro que a gente passa a odiar. Então, eu falo que não é um mecanismo inocente. Então, eu não uso estereótipos, eu não gosto de usar nenhuma classificação do outro, ninguém cabe em nenhuma classificação. E é uma redução do outro a gente fazer isso. E é perigoso, porque isso pode cair em um sistema que não é nada democrático e que não é nada humanizante. Então, eu acho que isso é um alerta que a gente deve ter sempre, né? E eu acho que o extremo disso, como eu disse, quando a gente chega no extremo, no excesso, a gente tende a revisar as coisas, né? Até na família mesmo, né? A gente chega num limite com pessoas que você tem afeto, né? E você vê que no final das contas você está brigando por razões que nem sequer a gente conhece muito bem se tratando de política, né? A política é um campo nebuloso e a gente nem sabe muito bem se esses personagens são efetivos inimigos ou em que medida eles são tão diferentes assim uns dos outros. Então, eu falo que a gente não deve brigar por razões tão obscuras que a gente desconhece, né? Então, é mais fácil a gente lidar com os afetos, tentar criar essas relações intermediárias, né? E é isso. Acho que os momentos poucos de paz foi quando o Brasil encontrou o centro, né? E hoje, quem é de centro e quem se diz isento são os mais atacados. Sim. Até o jornalismo se perdeu nesse sentido, como mediação. E o centro existe sim. Eu falo que em cima do muro é o melhor lugar, o melhor ângulo para você ver os dois lados, e você está ali no alto, e não lá embaixo declarando. Existe, sim, a busca pela imparcialidade. Claro que a imparcialidade total, a verdade absoluta, não. Mas a gente pode buscar por ela. É muito pior a gente ficar no lugar da crença, né, que nos fecha para o outro lado. Eu acho que buscar isso e dizer isso hoje, ser atacado, porque as pessoas querem que você se alinhe a algum determinado lugar. E é um esforço muito grande hoje você estar na terceira margem do rio, navegar ali entre esses dois lugares. Eu acho que é fundamental termos pessoas que naveguem entre os dois lugares. É o único momento em que a gente navega em mares mais calmos. No mais, a gente vai estar sempre virando essa história dessa vingança infinita, né? E tem até uma frase... Depois tem a vingança da vingança e assim vai. Exato. Não, quando eu li a biografia da Malala... Vai ser até banal o que eu vou dizer, mas uma das coisas que mais me impressionou foi uma fala do pai dela, porque ela foi atacada, e ao invés do pai instigar, falou, você tem que se vingar, ele falou assim, não, minha filha, a vingança é uma pedra que nunca se desgasta. E eu fiquei com isso, falei, gente, a vingança, de fato, é uma pedra social que nunca se desgasta. E a gente tem, sim, que buscar por certas anistias, certos projetos de futuro e não tantos revisionismos como a gente tem agora. Né? O revisionismo é fundamental,
voltar para a história. Eu mesmo sou uma grande apaixonada pela história, acho que mas ela tem que vir para iluminar, para frente. A gente está numa sociedade que perdeu um projeto de futuro. A gente precisa recuperar um projeto de futuro comum. E como a gente vai fazer isso? Rompendo um pouco essa estigmatização dos outros, buscando humanizá-los. Outra vez, buscando pontes, né? Mais do que esses muros que a gente tem construído por aí. Não, muito bom. E eu sempre me perguntei, né? É engraçado a sociedade, a gente sempre fala mal de político, né? Político não presta, mas a gente sempre escolhe um para defender, né? Parece que a gente tem necessidade também, né? De ter um representante, um líder, né? Um líder carismático, né? Uma das formas de liderança que, infelizmente, é uma das mais comuns no Brasil, né? A gente não escolhe o líder por um conjunto de outras características, né? Por qualidades e méritos e trajetórias, né? A gente escolhe muito superficialmente por carisma, por aparência, né? O que diz um pouco de uma democracia muito frágil. Ainda que, Fernando, quando a gente começou com essa polarização, eu vi nisso até um fator positivo no Brasil, no sentido que um Brasil que até então só falava de futebol e novela, hoje as pessoas sabem o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal, sabem o nome dos senadores, ou seja, algo que a gente sempre teve essa expectativa que os brasileiros tivessem uma maior participação política, ela veio, só que de uma forma muito apaixonada. Não muito madura, né, de repente. Que talvez tenha... Como se diz, a gente precisa da paixão para a gente se envolver com as coisas, né? Então, como se diz, tem um veneno desse remédio, tem um lado positivo dessa história, né? Tanto o futebol e a novela envolvem as pessoas por uma paixão também. Então, a política envolveu os brasileiros agora. Agora, como a gente vai sair de uma fase que me parece até que se tornou doentia e deletéria no sentido de romper relações sociais, e aí sim a gente está num momento complicado, como que a gente pode fazer disso um novo lugar, sem perder o interesse pela política, sem a gente voltar a se alienar dela. Muito, muito interessante. Vou guardar muito desses assuntos para nossas próximas conversas, em cima até das obras que estão saindo do forno aí em breve. Agora, uma curiosidade que eu sempre tive. Dá para se espelhar em sociedades mais saudáveis? Ou é uma coisa tipo, não tem como eu imitar como sociedade lá da Europa? Porque são coisas muito peculiares e que são diferentes por cada povo, cada região que cada nação vive. Como que é isso? Tem como se espelhar ou é uma coisa que a gente vai ter que resolver entre nós mesmos? Primeiro, eu acho que a gente tem que definir o que a gente chama de sociedades mais saudáveis, né? Que critérios a gente está usando para chamar uma sociedade feliz, saudável. Eu sempre fui muito desconfiada das pesquisas, né? Que aquele país é feliz. Rola muito isso. E aí eu li um livro muito bom do Eduardo Gianetti, que é um economista brasileiro, e ele vai dizer o seguinte, olha, o Brasil não escolheu o PIB como referência para a felicidade. O Brasil escolheu essa vida mais dionísica, mais do prazer. E quem sabe seja esse o caminho. Então, acho que não tem uma receita de índices para cada país, porque nós temos conformações históricas, culturais muito particulares. O Brasil é um país muito miscigenado, o que é muito interessante, mas que agora tem sido muito conflitivo. Ou seja, eu acho que cada um tem que descobrir. É um pouco aquela história que você estava dizendo, das pessoas darem receitas para os outros. Boa. Eu acho que vale para os países também, né? Em que medida a gente precisa de uma receita, né? Mas eu acho que existe um norte que pode ser ético, não tanto moral. Eu sou uma fascinada O Japão me fascinou muito quando eu visitei o Japão. Era um país que eu não tinha uma referência muito clara. E lá eles ensinam algo que eu acho muito interessante, que é o respeito pelo outro. Acho que se a gente começar por aí, resolve tanta coisa. Verdade, né? E eles ensinam isso na escola para os meninos. Como não furar a fila, como respeitar o outro, respeitar as pessoas mais velhas. Então eu via crianças passando na rua, passava uma pessoa mais velha, eles nem estavam, eles estavam sós, as crianças, um grupo de crianças. Eles faziam reverência às pessoas mais velhas. Então a gente vive numa sociedade que desrespeita a sabedoria das pessoas mais velhas, desrespeita as pessoas mais simples, né? Então acho que a gente respeitar o outro como igual, eu acho que é um exercício belíssimo. Acho que aí sim a gente teria uma sociedade, quem sabe, talvez até mais conectada aos outros, mais feliz, né? Mais respeitosa, mais humanizada. Porque isso vai dizendo de tudo, né? Porque a corrupção é uma forma de desrespeito ao outro.
né? Em que medida também uma série de outras coisas que são desvios éticos e morais são desrespeito ao outro. Então, começar com esse básico aí, quem sabe, né? Não propriamente, como se diz, uma sociedade feliz, mas que seja uma sociedade respeitosa e interessante, né? Interessada. E dá para começar já, né? Acho que essa é um tipo de coisa que dá para a gente começar, né? Por nós mesmos, né? Com o tempo, vai com a educação, como tem lá no Japão. E quem sabe a gente chega lá, né? Isabelle, adorei o nosso papo. Ficaria por horas aqui com você. Mas já fico feliz que logo você vai ter novidades pra gente. Vou fazer questão de convidá-la novamente. Que alegria. E agora, para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho, me diz suas redes sociais, seu site, para o pessoal ter acesso e acompanhar assim como a gente já faz aqui no Ponto de Fala. Perfeito. Estou mais ativo agora no Instagram, também tem o YouTube, é Profa Isabelle Anchieta, vocês me encontram por lá. E tem a aranha lá no perfil dela, você vai ver. Lógico, agora agora virou minha companheira, minha bordadeira pedestre das histórias humanas, né? E eu acho que é isso, acho que essa é a nossa função aqui, alinhavar as histórias e tentar dar um sentido para elas. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Desejo muito sucesso para você sempre. E obrigado a você que acompanhou mais um episódio aqui do Ponto de Fala. Quero pedir mais uma vez, se inscreva no canal se você ainda não o fez. Acione o sininho da rede social. Compartilha geral. Deixa sua dúvida, seu comentário, sugestão. Sempre muito bem-vindo aqui. E assim mais gente tem acesso aos nossos super papos aqui todas as terças e quintas. Não se esqueça, estamos no Apoia-se também. apoia.se/Ponto de Fala, saiba como ser apoiador, vem mais perto da gente, tenho certeza que vai ser muito bacana. Eu sou Fernando Tuller, esse foi mais um Ponto de Fala, a gente se vê no próximo, até lá.